A gente falou semana passada que as portas do coração são os ouvidos, né? A boca, os ouvidos e os olhos, né? A boca é a saída. E a gente falou da Eva, né? Que a Eva deu ouvidos, abriu a porta do coração para a serpente, né? E quando ela olhou a fruta, né? O fruto, ela desejou, que nem uma comida que você olha saborosa lá, sei lá, uma lasanha, uma carne assada, né? E aí você vai comer, percebe, sei lá, que não tem sal, ou tem sal demais, é uma comida ruim, mas por fora você olha e acha bonito, e acha, como dizem aí, né? Vai comer com os olhos, né? E aí a Eva olhou para o fruto e desejou ele. E a serpente já havia entrado pelo ouvido, falando que Deus era mentiroso, que ele estava inventando e tal. E quando ela olhou, ela deixou então o coração dela se contaminar. E a palavra de hoje tem tudo a ver com o coração. A Bíblia fala que é melhor a gente dominar o coração, o espírito, do que governar uma cidade. E é isso que a gente vai ver aqui em Provérbios capítulo 17, versículo 16, né? Estou viajando aqui. 16, versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só o que está dizendo aqui: melhor é o longânimo, que é o paciente, a pessoa que é paciente, é melhor o paciente do que o valente, e o que governa o seu espírito que toma uma cidade. Olha aqui para o pastor, pense naquela época. Aquela época, minhas irmãs, as pessoas tomavam as cidades. Vamos dar um exemplo, né? Está amarrado, mas só um exemplo para você entender. Vamos dizer que eu tivesse um grupo de amigos, de pessoas, e eu montasse um exército naquela época, então, quando foi escrita a palavra de Deus. Aí o que a gente vê? A pessoa decidia aquela cidade lá, vamos lá tomar ela para nós. A gente entrava, tomava e possuía ela. E a gente era tomado como valente. Você está compreendendo? Aquele ali é um guerreiro, aquele ali é forte. Só que aqui está dizendo: melhor é você ser paciente, calmo e dominar o teu coração, do que ser essa pessoa valente que sai tomando tudo, e na base da força física, na base da violência, podemos até levar para esse sentido. A Bíblia diz que a gente não ganha ninguém por força e por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então não é, por exemplo, eu não vou ganhar uma pessoa na base da força, obrigando ela a vir na igreja, né, insistindo, fazendo alguma coisa para obrigá-la a vir. Não, é através do Espírito Santo, é com calma, é com paciência, levando para o lado do que a gente está vendo aqui. Melhor é o paciente do que o valente, trazendo para os dias atuais, né? A gente vê aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que diz: eu não levo desaforo para casa, né? Pisou no meu calo, eu piso também. De certa forma é o valente aqui. É aquela pessoa que paga o mal com o mal, que rebate na mesma moeda. Só que Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós venhamos a agir com calma, com a direção dele nas nossas vidas e dominando o nosso coração. Diz: é melhor o que governa o seu espírito do que o que governa uma cidade. Então a gente tem que buscar em Deus, e um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. A gente tem que buscar a paciência, o domínio próprio, para que as nossas atitudes, as nossas ações não venham ser carnais, ou levadas por ira, ou levadas por emoção, por alguma coisa que a gente vê na hora e toma
toma atitude, não. Que a gente venha agir com calma, paciência, pensando antes de agir e controlando o nosso coração. Chega a dizer aqui, governe o seu espírito. Talvez você pense, pastor, espírito tem a ver com coração. A palavra coração, espírito e alma, ela é várias vezes traduzidas pela mesma palavra, né? Do hebraico para o português, enfim, é traduzido às vezes alma, às vezes espírito, às vezes coração. Ou seja, é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, né? Então pense nisso. Analise a tua vida e se pergunte: eu estou governando o meu coração? Ou é as emoções que me governam? Ou é os conselhos dos outros que me governam? Ou é aquilo que o mundo dita que me governa? Lá em Romanos 12, 2, a gente já leu aqui algumas vezes na palavra, que diz assim, para a gente não se conformar com o mundo, né? Para a gente transformar o nosso entendimento, e aí nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que a Bíblia diz. Então, ou seja, eu tenho que transformar minha mente, coração, espírito, a mesma coisa, alma, a mesma coisa. Então eu vou transformar em obediência a Deus, né? Eu vou começar a seguir não a emoção, não o que eu vejo, mas o que Deus ensina. Eu vou tomar as rédeas do meu coração. Também lá em Tiago você encontra, a gente já leu algumas vezes aqui, só estou citando aqui para você entender a importância de guardar o coração, de governar o seu coração. Governar também significa dirigir. E o que o Tiago, lá o livro de Tiago diz? Que as palavras ou a língua é comparada ao leme de um barco. As palavras são tão poderosas que são comparadas a uma direção do barco, para a gente entender melhor. É a direção do barco, e a Bíblia diz: aonde quer que o leme ali, o comandante navegue, o barco é guiado pelo leme. E assim são as nossas palavras. E diz ali que mesmo em meio a ventos contrários, a ondas, a tempestades, o leme guia o barco. Traz isso para nós. As palavras têm poder, e nós devemos entender que a boca confessa que o coração está cheio. Então eu dirijo a minha vida também através das minhas palavras. Aonde eu quero chegar, eu estou governando o que sai da minha boca, definindo. Eu não vou falar coisa negativa, eu não vou abrir a boca para falar palavra de maldição para familiares ou para minha vida, para o meu futuro. O que está saindo da minha boca eu tenho que governar. Governar é dirigir, é administrar, né? Eu tomar o controle. E aí o que acontece também, né, meus irmãos, minhas irmãs? Também temos alguns irmãos assistindo aí pela live, né? O que a gente vê? Que muitas pessoas, ela está com a vida dela desgovernada, e aí está só dando problema na vida dela. Só que ela não entendeu que o controle da nossa vida é nosso. O governo do nosso coração é nosso. É nós que temos que tomar o controle. E aí o que acontece? Muitos que têm fé, às vezes não compreendem isso e culpa a Deus. Ah, Deus, por que a minha vida não vai para frente? Vamos dar um exemplo. Ah, Senhor, por que eu estou vazio? Por que o meu coração está triste? Por que eu estou sempre desanimado? E aí a pessoa diz: ah, Deus, por que o Senhor não me dá isso? Não me anima. Mas eu estou governando a minha vida espiritual e determinando que eu vou separar 10 minutos, 15 minutos por dia e vou adorar, e vou chamar o Espírito Santo para o meu coração. Você está compreendendo? E vou determinar que eu vou liberar um perdão, e que eu não vou ficar com o coração magoado. Às vezes eu quero governar o meu coração por um caminho de paz, de bênção, de vida, e eu culpo Deus por não ter isso, ou eu culpo até mesmo o
pastor, coitado do pastor, por não ter isso, né? E na verdade a responsabilidade é pessoal de cada um de nós. Porque se eu governar minha vida espiritual, eu planto, eu colho. Está na lei de Deus. Gálatas 6, a partir do 16 fala: tudo que o homem plantar, colherá. Se eu planto vida espiritual, eu governo, eu vou ter a presença de Deus. Mas aí o que acontece? Eu digo: eu tenho que orar. Passou a semana, eu não orei. Aí eu digo naquele dia: hoje eu vou separar um momento para orar. Porque eu preciso orar mais. Só que eu nunca pego e oro. Aí eu pego e gasto tempo em tudo na vida, conversas, visitas, trabalho, em tudo que é coisa. Quando chega na hora de orar, eu já não tenho mais gás, eu já não oro. E aí passou aquele dia, eu não governei aquele dia a minha vida espiritual. Eu não tomei as rédeas e disse: eu vou orar. Eu vou me cansar mais tarde, então eu vou ali agora dobrar o meu joelho num cantinho lá, fechar a porta e vou orar. Vou fazer a minha parte com Deus. Você está compreendendo? Traz para o lado do casamento. A gente está falando de governo, de governar o coração. E junto com as palavras, às vezes a pessoa diz: eu quero governar o meu casamento a uma união, a uma paz, a uma felicidade. Só que a pessoa guarda mágoas do cônjuge e fica ali remoendo aquelas mágoas e apontando mágoas e apontando brigas, confusões, discórdias, palavras de maldição. Essa mulher nunca vai mudar, esse homem nunca vai mudar, não tem jeito. Ou seja, eu estou governando com atitudes erradas e culpando Deus, ou esperando de Deus alguma coisa, sendo que o governo é meu, né? Leva para o lado de filhos, né? Tem casos que os pais não estão ensinando os filhos como deveria, educando, mostrando, né, o caminho, ou fazendo eles obedecerem. A Bíblia diz: honrar pai e mãe. Se o filho, eu estou falando de crianças, né? Quem tem filho já grande, que não teve a oportunidade de ensinar, né, de acordo com a vontade de Deus, ore por eles, dê o exemplo. Mas pequenos, somos nós que temos que governar. E aí o que a gente vê? Crianças governando os pais hoje em dia. É eles que mandam nos pais, não é os pais que mandam neles. E aí cria-se crianças rebeldes, transtornadas, com um monte de problema. Depois culpam o diabo. É que o diabo entrou no meu filho. É que Deus não me abençoa. Eu não entendo. Quem governa, ou quem faz eles obedecerem, somos nós. Amém, irmãos? Então pensa nisso. É na área financeira a mesma coisa. A pessoa não analisa. Lembra que está falando aqui do longânimo? Pessoa paciente, calma, né? E é aquela pessoa que se domina o coração. Aí a pessoa já está com a vida financeira com problema. Passa numa loja, que agora está com a pandemia, tem muitas fechadas, né? Aí passa numa loja, está amarrado, né? Que Deus nos livre de tudo isso. Aí passa lá na loja, olha aquilo que queria, o coraçãozinho, né? Eu queria comprar, está na promoção, liquidação. Sem pensar, sem calma, sem analisar, sem controle, vai lá e gasta mais novamente do que ganha. Aí o que acontece? As despesas cada vez aumentam mais, os problemas financeiros aumentam, e a pessoa diz: Deus me ajuda. É o diabo na minha vida financeira. Não, é a pessoa que não está controlando, governando a sua vida financeira. Você está compreendendo? Então diz aqui: melhor é o que governa o seu coração do que o que governa uma cidade toda. Até eu vi esses dias um exemplo de um jovem famoso aí. Até não faço propaganda, porque só Deus para julgar se ele se converteu ou está se convertendo verdadeiramente. Você já deve ter ouvido falar aí daquele Yudi, né, que fazia programa infantil no SBT e coisa e tal. Esse rapaz, ele conta, isso está no YouTube aí para quem quiser assistir. Ele conta que ele se desgovernou completamente.
Você imagina, era para ele estar com a vida garantida. Você não concorda com o pastor? Ainda mais com a fama que ele tinha com as crianças. Você viu o programa lá, até transmitia coisa boa, né? As crianças ali, dos desenhos e assim por diante. Só que o rapaz se transtornou. Ele foi para o mundo, para a prostituição, para as farras. Quando ele cresceu, né, ficou maior de idade. E ele conta que ele gastou 60 mil numa noite se prostituindo. Destruiu. Ele, de tanto gastar, ele ficou endividado. E aí ele começou a fazer coisa, show e não sei o que, para pagar as dívidas. Só que ele era tão descontrolado, né, para você ver, ele era tão descontrolado que o que ele fazia naquela noite de dinheiro, ele já gastava naquela noite e não pagava nada. Chegou ao ponto dele passar o cartão, não passar mais. E ele ligou lá para não sei quem. A pessoa disse para ele: olha, tu não tem mais nada. E aí até Deus usou lá não me lembro agora se é cinegrafista, o que é lá do SBT, e levou ele numa igreja. Amém? Aí o que a gente vê nisso? O que eu quero mostrar isso para você? Era uma pessoa que, se tivesse o controle da sua vida, nem que seja saindo da televisão, que até a fama do mundo a gente não incentiva ninguém a buscar, né? Mas se ele saísse com o dinheiro que ele tinha, quanta coisa ele não poderia ter feito, um empresário, se tornado um empresário, ou estudado, ou feito qualquer outra coisa, não é? Se tivesse controle do coração, do espírito. Traz isso eu estou falando de coisas do mundo, né? Prática, para a gente ver como o controle do coração faz diferença. Quantas pessoas aí de dinheiro, de fama, você vê descontrolado nas outras áreas? Casaram lá 5, 6 vezes, tudo destruído, é ou não é? Quantas pessoas que às vezes juntaram patrimônio, mas morreram, né? E deixaram para os filhos descontrolados, e no estralar de dedos tocaram o pau, destruíram tudo. Que aquela pessoa numa geração inteira conseguiu, aquela geração em alguns anos destrói, por causa do descontrole. Quantas famílias são destruídas por causa do descontrole? Porque a pregação do mundo é: o que você sente vontade, faça, seja feliz, não é assim? Aí está lá a pessoa com família constituída, deu vontade de se prostituir, adulterar, ai, faz, vai lá ser feliz. Aí quando vem, destrói uma família toda. Quantos casos, ai, deu vontade de fazer tal coisa, vai lá e faz. E nesse lá, vai lá e faz, as pessoas se destroem, trazem destruição. Então está dizendo aqui: governe o teu espírito, domine, controle. Nós somos como comparados, né? Vamos comparar com os reis do passado. O rei do passado era ele que reinava, mas era dirigido por Deus se ele queria ter um reinado abençoado. Hoje é você que governa a tua vida aqui na terra. Ai, pastor, mas Deus te inspira, Deus te dá conselhos, Deus está presente na nossa vida através do Espírito Santo, mas quem toma as decisões e dá os passos e age ou fala somos nós. Esse negócio de Deus dominar alguém e fazer a pessoa, sei lá, sair falando coisas sem saber o que está falando, dando pirueta e não sei o que. A Bíblia diz que o Espírito Santo é domínio próprio. O Espírito Santo, ele vai te dar direção e controle da tua vida, para você dar os passos certos na direção de Deus. Tudo que você for fazer, seja atitudes, seja compras, seja uma conversa com um familiar, seja o que você fizer, tudo tem que ser com calma, orando e colocando tudo diante de Deus. Amém, irmãos? Colocando: ó Senhor, eu tenho uma conversa séria com um familiar, eu te peço, me ajuda aqui. Amém, irmãos? Se você for com aquele ar de valentia, não, que eu vou falar com fulano, ele vai ver, só vai dar mais problema, só vai dar mais briga. Tudo na tua vida, em todas as áreas, tem que ser com calma, com o coração centrado, controlando e dirigindo as tuas palavras e os teus passos de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então governe o teu espírito. Depois eu vou mostrar para você o
quanto é grave não governar o seu espírito. Mas a gente vai ver mais alguns versículos lá em Provérbios, agora no capítulo 14. Provérbios é bem no meio da Bíblia. Salmos, depois Provérbios. Salmos é bem no meio. Lá no 14, 29. Olha como é importante a gente ser essa pessoa calma e que age de acordo com a vontade de Deus. Diz aí, 14, 29, diz assim: o longânimo, que é aquele que se mantém calmo, né? É grande em entendimento, ou seja, dá uma prova de grande sabedoria. Mas o de ânimo, olha como é que é o ânimo, precipitado, 14, 29. Ânimo, mas o de ânimo precipitado, ele exalta, mas não a sabedoria, ele exalta a loucura, ou seja, a falta de entendimento. Então olha, quem tem ânimo precipitado, ou seja, aquela pessoa que de uma hora para outra ela sai falando sem pensar, de uma hora para outra ela sai tendo atitude sem pensar, é o precipitado, né? Não sei se você já viu, mas tem muita gente que traz grandes complicações por isso. Porque ou ela fala uma coisa sem pensar, falei, aí dá uma briga, dá uma confusão. Às vezes ela tem atitudes financeiramente falando, vai lá precipitadamente e faz uma compra sem primeiro analisar, pensar, pesquisar, ver se não tem um lugar melhor ou mais barato, ou uma marca melhor, ou se informar com quem já comprou determinado produto. Ela olha e já sai comprando. E às vezes ela paga mais do que é necessário, se endivida, tudo porque ela é precipitada. Então leva isso para todos os sentidos. Aqui fala que o precipitado, não só em palavras, em atitudes de, como a gente está falando de compra, leva para o lado também de ser precipitado em concluir o que ouve, né? Você já viu pessoas que às vezes você fala alguma coisa e ela entendeu ou ouviu por cima e já concluiu sem ter nada a ver com o que você falou, e ela já saiu brava, brigando. Às vezes ela foi precipitada, ela nem ouviu direito às vezes algo que você falou, só que ela já concluiu e já saiu brigando porque falou isso, porque falou aquilo. E às vezes se ela parasse e perguntasse novamente com calma, ela ouviria algo diferente do que ela entendeu. Você está compreendendo? Às vezes a pessoa ela toma conclusões precipitadas. Às vezes ela ouve um lado só da história e aí ela já sai acreditando naquele lado. E você sabe que as histórias sempre têm dois lados, seja em todos os sentidos a gente está falando, né? Só que ela ouve só um lado e já sai precipitada, tomando atitude, porque é fulano, mas já ouviu fulano. Para começo de conversa a gente tem que ser apaziguador, levar paz, né? E não guerra, não pegar, tomar lado e aumentar a briga. Tem que ser ao contrário, ser sábio, agir com calma, amém? Diz aqui que quem é longânimo, que a palavra longânimo significa paciente, calmo, essa pessoa exalta a sabedoria. Todo mundo vai ver a sabedoria nela e Deus será exaltado por isso. Lembra que Jesus nos chama a ser luz nesse mundo. Agora, quando vê uma pessoa que age precipitado, ela não exalta a sabedoria de Deus, ela exalta a loucura. É ao contrário, ela leva as pessoas a achar cada vez coisas piores, né? A gente sabe que muita gente olha para nós que temos fé em Deus e fica só procurando defeito, procurando coisa para falar mal, sim ou não? Tem gente que diz, eu não vou buscar Deus por causa que o fulano lá eu vi ele fazer não sei o que. Ou não tem isso? Tem ou não tem? Aí as pessoas falam, eu não fui lá porque fulano fez não sei o que errado, então olha lá aquele lá, o crente fez isso, né? E aí as pessoas concluem, porque às vezes esse crente está sendo precipitado nas atitudes. Em vez dele exaltar a sabedoria de Deus, ele está exaltando a loucura.
e, claro, acaba envergonhando Jesus, trazendo problemas até para a sua própria vida. Então, quem é longânimo exalta sabedoria. Quem age dominando o seu coração, lembra do início, governando o seu coração, suas ações, está exaltando sabedoria. Quem é descontrolado, não age com sabedoria, com calma, essa pessoa exalta, mas não a Deus, exalta a loucura, consequentemente trará problemas para a sua vida e vai envergonhar Jesus. Quer ver o que diz mais sobre isso? Vamos lá no capítulo 15 agora, um capítulo depois, né? No versículo 18. Provérbios 15, 18 diz assim, ó: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então olha só, o iracundo é aquela pessoa que sempre está se irando, sabe aquela pessoa que a gente costuma dizer faz uma tempestade no copo d'água? Que essa pessoa ela é propensa a se irar. Então essa pessoa, qualquer coisinha ela está brava, está irada, está revoltada, né? Como se diz aí o ditado: dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela, né? Você já ouviu falar dessas coisas, né? A pessoa fala: mas não pisa no meu calo que eu piso também, eu não levo desaforo para casa. Mais ou menos isso, traduzindo para nós atualmente. Esse é o iracundo. Esse é aquele que peita, que quer bater boca, que quer, sabe, bater de frente, pagar o mal com o mal. Está dizendo aqui, essa pessoa vai trazer, suscitar mais e mais contendas na sua vida, na sua caminhada. Lembra do governador, de você governar a tua vida? Você é o governador. Se você governar a tua vida de maneira irada, de maneira propensa a ficar irado por qualquer coisa, você só vai guiar a tua vida para um caminho de briga, para um caminho de contenda, de discórdia, de confusão. Agora, ao contrário, quem governar a sua vida, agindo com longanimidade, que é a paz, que é calma, que é misericórdia, diz aqui, apaziguará a luta, vai levar paz. Amém? Então, quando a gente age com paciência, calma, nós vamos trazer a paz na nossa vida, vamos guiar a nossa vida por um caminho de paz. Vamos dar um exemplo, por exemplo, na área do casamento, né? Vamos dar esse exemplo. Diz aqui que o longânimo apazigua a luta. Vamos dizer que ontem a esposa foi chateada pelo marido, foi magoada pelo marido, né? Isso é comum acontecer em todos os sentidos, a gente está falando, né? Não só marido e mulher, todos os sentidos, relacionamento com pessoas. Aí ontem a pessoa foi machucada pelo marido, a mulher ou o homem foi machucado. Hoje o marido só larga lá um copo atravessado na pia lá de qualquer jeito, a mulher já vira um bicho. Por quê? Porque ela continua com aquela mágoa lá guardada no coração, e o hoje ela não perdoou, não foi longânima para deixar para trás e liberar o perdão. Então aquele copo que, se não tivesse aquela mágoa de ontem, hoje não traria briga, mas traz briga por causa que aquela mágoa ainda está no seu coração. Você está compreendendo, sim ou não? É que nem nos relacionamentos. Te falaram que fulano falou mal de você, você já começa a olhar atravessado para aquela pessoa, e qualquer coisinha que ela faça que às vezes não iria dar uma briga, você já quer brigar com ela. Você está compreendendo? Porque você tem ira no coração, lembra? O iracundo promove cada vez mais, mas o longânimo, ele traz a paz. Ou seja, ontem me feriu, eu libero perdão, Deus abençoe a vida do meu marido. Claro que você pode conversar com o marido, com a esposa, com aquela pessoa que fez, com calma no momento certo, porque com ira não se resolve nada, e você vai junto com isso orar.
mas você vai liberar perdão e deixar para trás. E o hoje você vai trazer paz. Porque se você continua com aquela ira de ontem, a Bíblia chega a dizer: não se ponha o sol diante da vossa ira. Ou seja, não passe uma noite irado, não deixe a mágoa lá acumulada, né? Já libera perdão hoje. A Bíblia diz que se eu não perdoo, eu não serei perdoado. Que assim como Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar. Não é ser bobo, é você não ficar com mágoa e fazer mal para si mesmo. Claro que no momento oportuno você vai conversar com aquela pessoa para pedir para ela melhorar, para ela mudar comportamento, mas sem deixar a ira no teu coração. Amém? Você vai perdoar, vai entregar na mão de Deus e vai orar. E o hoje, se você agir assim com longanimidade, com calma, com misericórdia, você vai trazer paz. Amém? Então a gente quer governar o nosso casamento, a nossa família para um caminho de paz ou de contenda. Se eu for calmo, misericordioso, né, agir com sabedoria, eu vou trazer paz. Se eu for essa pessoa irada, eu vou trazer cada vez mais briga, contenda, confusão. Então seja na família, seja no trabalho, diante de pessoas que você se relaciona, busque, né, ser longânimo e não seja essa pessoa irada que acumula iras no seu coração e às vezes, quem sabe, até desconta, né, em quem não tem nada a ver com a história. Acontece isso também, né? Às vezes a outra pessoa lá que fez mal, e pelo fato dela estar cheia de ira, ela sai e descarrega no primeiro que vem pela frente, e aí gera mais contenda, gera mais confusão, tudo porque está sem dominar o coração. O coração é dominado por ira, é dominado pela mágoa, é dominado por qualquer sentimento que venha. Nós não podemos deixar esses sentimentos nos governar. Nós temos que tomar as rédeas e decidir: eu vou ser governado por Deus, pela misericórdia, pela paz, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, e assim nós vamos governar a nossa vida por um caminho vitorioso em nome de Jesus. Amém? Agora vamos lá no capítulo 19 de Provérbios ainda. Provérbios 19, hoje a gente vai passear pelas ruas de Provérbios, né? Provérbios 19, 11. Olha só o que diz aí: o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. A gente já acabou de falar sobre isso, né? Diz aí que o entendimento retém a ira, consegue segurar a ira da pessoa. Quando eu compreendo que a mágoa, a ira, a raiva só me faz mal, e combater o mal com o mal não foi o que Deus nos chamou a fazer, e eu então entendo isso, eu vou reter, eu vou, segurar, e eu vou entregar na mão de Deus. Amém, irmãos? Então o que a gente faz? A gente retém a ira. E a glória disso, como está dizendo aí, que glória é ser exaltado, é uma vitória, né? A glória é passar sobre a transgressão. Vamos dar um exemplo disso. Passar sobre a transgressão não é transgredir, é vencer a transgressão. Vamos dar um exemplo. Você vai receber uma visita lá de um familiar, e você conhece ele e sabe que é osso duro de roer, né? Que é problema, que você sabe que aquele familiar tem coisas que ele faz que te ira, e você, quem sabe, talvez até já brigou com ele em algum momento. Aí o que normalmente as pessoas costumam dizer? Não, dessa vez eu não vou brigar. Chega na hora, ela perde as estribeiras e briga, não é? E aí o que aconteceu naquele momento? Ela não foi vitoriosa naquela transgressão. Você está compreendendo? E aqui está dizendo, com entendimento, com esse entendimento, eu vou reter a minha ira, eu vou liberar perdão, deixa para lá, vou fingir que eu não ouvi o que ela falou, ou o que ele falou, e não vou brigar, com entendimento. E a glória que eu tenho é não ter caído
na transgressão, não ter brigado. Você está compreendendo? Então a glória disso é não brigar, é não cair naquela cilada, naquela transgressão. E às vezes a gente sabe como é o familiar, sabe como é o colega de trabalho, sabe como é aquela pessoa que a gente convive todo dia, mas a gente acaba caindo na cilada da ira e brigando. Ou seja, eu tenho que compreender e reter a minha ira. Quando eu entendo, não, fulano faz isso, eu vou orar, vou conversar, mas eu não vou sair não vou, como se diz, perder as estribeiras, né? Não vou me irar, eu vou orar por essa pessoa, e naquele momento que aquilo iria me trazer briga, e eu conseguir com entendimento não brigar, é uma glória, é uma vitória. Você está compreendendo? Então Deus quer que você tenha vitória sobre a transgressão da ira. Deus quer que você governe o teu coração em nome de Jesus, amém? E a coisa é tão séria sobre isso que a gente está falando, que às vezes a pessoa, tem casos aí, né, irmãos, de pessoas, a gente fala sempre de maneira geral, né, de pessoas que ela acha que isso é bobagem. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, só falta aquela musiquinha, vou morrer assim, né? Eu vou viver assim, não tem jeito, né? Ou é aquela outra, deixa a vida me levar, né? O que vem eu vivo do jeito que vier, a vontade que me dá eu faço, eu não estou nem aí, eu não sou governado por nada, eu sou governado por emoções, pelo momento e tal, e não tem problema nenhum nisso, pastor, não tem nada a ver, é bobagem esse negócio de ficar se segurando, se controlando, dominando o seu eu, a sua carne, para agradar a Deus. Olha o que a Bíblia compara uma pessoa que não consegue se controlar, que não governa o seu espírito. Quer ver? Vamos ali agora no capítulo 25 de Provérbios, lá no versículo 28. Olha o que diz aí, Provérbios 25, 28. Diz assim, ó, olha o que é comparado a uma pessoa que não se governa. Diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter, dominar o seu espírito, o seu coração. Como uma cidade derrubada. Lembra do exemplo que a gente deu no início? Um homem que toma uma cidade. Então, até um exemplo bem fácil de a gente lembrar é das muralhas de Jericó. Você lembra disso? As muralhas eram intransponíveis humanamente falando. Naquela época não tinha pólvora, não tinha dinamite, bomba, né? Naquela época era espada e arco e flecha. O que isso ia poder fazer com uma muralha? Nada. Só que a gente sabe a história que Deus fez cair aquela muralha, né? Então o que a gente vê nessa época aqui? Uma cidade murada era protegida totalmente, era garantia de segurança. E uma cidade assim não vai ser derribada, não vai ser destruída, como a gente viu aqui. Agora, uma cidade, uma pessoa que não cuida, que não governa o seu coração, não domina, não retém, como diz ali, aliás, não contém, né? Não conter o seu coração, essa pessoa é comparada a uma cidade que já está destruída, diz aí, derribada e sem muro, com seus muros caídos. Diz ali, ó, sem muros, que não tem muros, ou seja, qualquer um entra e faz o que quer na cidade. Traz isso para nós. Lembra que está comparando essa cidade derrubada e sem muro com uma pessoa que não se governa, que não controla o seu coração. Essa pessoa que não se controla está aberta para o inimigo. E o que Jesus disse que o diabo veio fazer? Ele veio roubar, matar e destruir. Ele não está de brincadeira.
Se ele puder, ele destrói uma família, destrói vida financeira, destrói saúde, ele rouba, mata e destrói. Sem muros eu estou desprotegido. Olha como é importante governar o coração. Olha como tem tudo a ver com Deus guardar a nossa vida e nos guiar por um caminho abençoado. Porque é uma cidade protegida, logo é uma cidade que vai prosperar, que vai evoluir, que vai desenvolver. Uma pessoa protegida por Deus, nada vai impedir ela de prosperar, de crescer, de desenvolver na vida dela em todos os sentidos. Pode ser que tenha olho grande, que faça o que quiser, né? De trabalho, de coisa, de inveja. Deus está com ela, Deus irá protegê-la e as coisas vão prosperar na vida dela. Amém? Deus vai guardar ela e a sua família. Lembra do Noé? Guardou e protegeu toda a sua casa na arca. E o Noé creu em Deus, Noé seguiu as orientações de Deus. Então traz isso para nós. Nós seguindo a direção de Deus é proteção, é garantia de uma evolução, de um crescimento na nossa vida em todas as áreas. Tudo começa pelo coração. Se eu governar o meu coração, eu vou guiar a minha vida por um caminho abençoado. Agora lembre-se, como a gente falou, a responsabilidade é nossa. Muitas pessoas transferem a responsabilidade de governar a sua vida para Deus ou para alguém. Não é que eu não consigo fazer por causa do fulano que não me ajuda. Não é que Deus não quer me abençoar. Olha, Deus não me abençoa, quando que as decisões são nossas. Vamos falar de um exemplo bem fácil de entender. Hoje, falando de hoje, não responda para o pastor, mas pense: você governou a tua vida hoje? Ou você viveu do jeito que viveu, do jeito que aconteceu a coisa? Pense, você governou? Quantas pessoas acordam de manhã já com mau humor, xingando todo mundo, né? Ou quantas pessoas, às vezes até, aqui a gente não tem culto pela manhã, mas a gente fala, brinca muito lá em Osório também, né, que tem culto pela manhã. Daí a gente fala, quantas pessoas acordam e dizem: ah, que coisa, tem que acordar porque tem culto, né? Ou vamos trazer para nós aqui que tem culto à noite: ah, que coisa, né? Eu achei que eu ia poder descansar mais, agora vou ter que ir no culto. Quantas pessoas, o que governa o coração dela é a carne. Quer dizer, ela não consegue controlar a sua vida. Não estou dizendo também aqui de fanatismo, né? Mas de ter um compromisso com Deus. Então, às vezes vem situações da pessoa sai do culto batendo porta, chega em casa já brigando, viu alguma coisa errada, já sai xingando. Ou seja, sem controle do seu coração. Então, a pessoa não tendo controle de um dia, como é que ela vai controlar a vida dela? Se a vida é formada de dia a dia. Você está compreendendo? Se eu não consigo controlar o dia de hoje, como é que eu vou controlar a minha vida? Se hoje eu não me controlei, ah, pastor, hoje eu não me controlei. Tudo bem que ninguém é perfeito, não vai achar que a gente está falando aqui de perfeição, até porque às vezes o diabo quer enganar as pessoas. Quando a pessoa falha, ele quer colocar para ela que ela é uma pessoa muito falha, que ela não tem direito de ter Deus ou coisa parecida. Agora, uma coisa é falhar em um momento, que todo mundo está sujeito a errar aqui, não tem ninguém que não pode errar. Só que uma vez, em um momento errar, e agora errar toda hora, de 10 em 10 minutos, a todo dia, as mesmas atitudes erradas, é bem diferente. Você está compreendendo? É aquela pessoa que todo dia, em todo momento está errando as mesmas coisas, e ela sabe aonde precisa mudar, mas ela não está conseguindo se governar e dizer: não, eu não vou falar mais tal coisa que vai gerar briga. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei que não vai dar certo, vai dar problema, então eu vou me controlar, vou governar. As minhas palavras não vão ser mais de maldição, não vão ser mais negativas. Eu vou guiar minha vida a uma vida abençoada. Eu vou começar a declarar que a minha família é uma bênção, meu marido, meus filhos, minha esposa, minha família, minha vida financeira. Deus vai abrir portas, eu vou abrir a boca e vou abençoar. Então, se eu não controlo, e
isso, como é que eu vou controlar a minha vida? Lembra do início da mensagem? Melhor o que governa o seu espírito do que o que governa uma cidade. Aqui diz: quem não governa o espírito é uma cidade derrubada e sem muro, sem proteção. Uma cidade faz ao contrário. Se eu sou uma pessoa que se controla, eu sou uma cidade protegida, murada e estruturada. Não está destruída a cidade, está estruturada por Deus. Amém? Então, que nós venhamos vigiar. Como que eu governo, pastor, a minha vida? Dia após dia. É hoje que você vence, é amanhã. Outro dia eu até conversava com uma pessoa que ela dizia que queria salvar almas, que queria fazer a obra, que queria fazer acontecer para Deus, porque Deus era tudo. Só que na mesma conversa ela já começou a dizer que queria morrer, queria se matar, que não servia a nada, que Jesus demorava muito para ajudar ela. Ou seja, sem controle. Você está compreendendo? A pessoa não tem controle. O mesmo coração que fala coisa boa, fala coisa ruim. Lá em Tiago até fala: pode uma fonte da água salgada e doce? Não, tem que ser uma fonte só, uma coisa só. E nós temos que falar coisas boas, temos que dirigir a nossa vida, por governar a nossa vida por um caminho abençoado. Vai depender de quem? De nossas atitudes, de nossas palavras, de nós governarmos e dominarmos o nosso coração, mantendo ele limpo na presença de Deus e fazendo a vontade dele. É assim que se governa, dia a dia. Hoje eu vou agir diferente de ontem. Se ontem eu errei, hoje eu vou lutar para não errar. Vou buscar em Deus a força e vou falar palavras de bênção. Se ontem eu falei palavras de maldição, hoje eu vou falar palavras diferentes. Vou abençoar o meu futuro, vou agir diferente. Dessa forma nós vamos governar a nossa vida ao melhor de Deus. Lembra? Romanos 12:12. Vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Guarde essa palavra no teu coração. Creia que maior é Deus do que qualquer situação que você esteja enfrentando. Se você governar as tuas palavras, Deus vai te abençoar. O governo é diário. Como a gente costuma dizer, todo dia tem que matar um leão, tem que matar a carne, amém? Só que o resultado vai ser no futuro, né? Que nem, claro que está amarrado, a gente não está falando de política, né? Mas não é assim. Se governa, você não exige o resultado do governo no início, você vai receber o resultado depois de um tempo, não é assim? Então não é, hoje eu me controlei, já quero ver tudo transformado. Não, vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu estou plantando, lembra? O que eu planto eu colho, e o resultado depende de nós, né? Eu até falava para as pessoas, e uma coisa que Deus fala, que ninguém zomba dele, tudo que o homem plantar vai colher. E não tem história, né? Ou você vai colher ou bom ou ruim. Todos nós, né? Se plantar coisa boa, colhe coisa boa. Se plantar coisa ruim, colhe coisa ruim. Então o resultado, governe a tua vida dirigida por Deus, com calma. Vai fazer qualquer coisa, ore. Às vezes decisões pequenininhas que talvez você faria, né, sem dar importância. Não, para aí, vou orar a Deus aqui, ver se isso aqui é para ser de Deus mesmo, é abençoado. Vou fazer com calma, nada de correria. Não, vai lá, faz agora, corre lá. Não, calma, vou pensar primeiro, vou analisar, vou pedir opiniões daqueles que conhecem tal coisa, né? Eu vou fazer tudo com calma. Esse negócio de correria, precipitação, só trará problemas para a nossa vida. Então vamos agir com calma, paciência, atitudes dirigidas por Deus, resultará numa vida protegida e abençoada por Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai,
Pai, o Senhor nos mostrou aqui na Tua palavra hoje a importância de governarmos o nosso coração, de, meu Deus, sermos guiados por Ti. A Tua palavra diz que quem é guiado por ira, pelo seu coração, por sentimentos, vai trazer contendas, vai trazer confusão. Uma pessoa que não consegue controlar os seus pensamentos e as suas emoções é como uma cidade derrubada, é como uma cidade desprotegida, sem muros. E não é isso que nós queremos ser, não, Senhor. Nós queremos ser uma cidade próspera, protegida por Ti. Queremos alcançar aqui na terra a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e queremos chegar, Pai, à eternidade contigo. Então vem agora, Senhor, sobre a vida de cada irmão e irmã que está orando conosco aqui na igreja e através do Facebook, Senhor. Aonde estiver essa pessoa, alcança todos com o Teu poder, e que tudo que atrapalhe, Senhor, o governo da Tua palavra em nosso coração, de nós termos o domínio próprio, que seja arrancado do nosso coração todo descontrole, toda precipitação, toda ira, tudo que nos faz agir descontroladamente, impulsivamente. O Senhor sabe o que se passa nas nossas mentes, nos nossos corações, e nós oramos contra isso, Pai. Arranca do nosso coração, arranca da nossa mente tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Toda cegueira, todas as trevas, tudo que tenta atrapalhar a nossa vitória, que é em nome de Jesus, da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, que saia todas as trevas, que saia todo o mal, vai embora em nome de Jesus. E que venha, Pai, sobre o nosso coração o dom do domínio próprio, o dom da paciência, da sabedoria, para que tudo que venhamos fazer, venhamos buscar a Tua direção, venhamos orar, venhamos colocar diante de Ti a cada decisão, por mais simples que pareça. Queremos o Senhor guiando os nossos passos, as nossas palavras sejam para abençoar e não para amaldiçoar, mas sim para trazer a Tua bênção no nosso caminho, Senhor. Que venhamos colher um futuro vitorioso na nossa vida, Senhor. Vem agora, Espírito Santo. O Senhor disse: o que dois ligam na terra é ligado no céu, o que dois desligam é desligado. E somos todos nós juntos aqui, ligando a Tua bênção, ligando a Tua proteção, ligando, Senhor, o domínio próprio, a paciência, a misericórdia, a Tua sabedoria em nossos corações, e desligando a ira, a precipitação, o descontrole. Desligamos todo o mal e ligamos a bênção, ligamos a Tua presença aqui em nossos corações. Pai, nos ajuda, Senhor, porque sabemos que o domínio da nossa vida está